Lembrando que depois da palestra de hoje, Diversidade no Ambiente de Trabalho, amanhã vai estar sendo enviado por e-mail para todos os funcionários, professores e alunos, material falando sobre HIV e doenças sexualmente transmissíveis, né? E na sexta-feira, materiais também falando sobre a Covid-19, meio de proteção, coisas desse tipo. Então, a presença de todos, né? O momento que vocês estão dedicando para assistir a CIPAT, e tenhamos todos uma ótima palestra. Vamos lá, Evandro. Olá, boa tarde. Bom, hoje um dia especial, porque eu vou falar de um tema aí que eu tenho um pouquinho de propriedade, né? Já trabalhei com algumas entidades de direitos humanos, então eu tenho um pouquinho de propriedade, e eu acho também um assunto extremamente relevante para que a gente possa ter uma vida social mais saudável, né? E eu ia começar cantando uma música que eu gosto bastante. Se alguém tiver um violão aí, eu posso até arriscar. Mas eu sou tão afinado quanto uma buzina de caminhão, então eu vou preferir recitar a música para vocês. Está dando microfonia? Não? Que é aquela música, né? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Então, eu quis começar com essa porque eu sei que uma das diversidades que a gente emprega dentro do trabalho são pessoas de várias regiões, e essa música representa bem, uma vez que eu sou sertanejo e venho lá do sertão mesmo, né? Vou aproveitar aqui, abrir o slide para a gente começar, tá? Pronto, estou compartilhando aqui. Se tiver tudo bem, dá um ok aí para mim. Vamos agitar essa sala de bate-papo aí. Tá tudo ok, Guilherme? Tudo ok, beleza. Beleza, obrigado. Bom, gente, vamos começar então. Ó. Os primeiros dados que eu vou trazer aqui é sobre o IBGE. É importante a gente saber que estamos tratando de diversidade no ambiente do trabalho, no ambiente de trabalho. Essa diversidade, a gente vai trabalhar com números, com dados mais concretos. Existe uma série de diversidades que a gente poderia tratar aqui, cada uma por si só já seria palestra para 5 dias, né? Porque cada uma tem as suas especificidades, né? E a gente não consegue tratar todas. Então, eu vou tratar as principais, que hoje ainda são barreira de promover a dignidade humana, né? De promover com que mais pessoas tenham acesso à sua dignidade de conseguir trabalhar, de conseguir se manter como família, como entidade única, né? E assim por diante. No entanto, né, são assuntos muito sensíveis. Eu vou tentar dar leveza aqui para que a gente não seja muito denso, porque eu sei que ele causa angústia, causa sofrimento em algumas pessoas. Como diz Caetano Veloso, né, cada um sabe a dor e o prazer de ser quem é. Então, a gente também tem que tratar com certa cautela. Principalmente porque a gente tem que entender que na posição em que nos encontramos é uma posição de privilégio, né? Muitas pessoas não têm os mesmos acessos que a gente tem, não têm as mesmas oportunidades, e principalmente se tratando de uma empresa como a FUMEP, onde existe uma representatividade, né? Nós temos pessoas LGBTs, nós temos pessoas negras, nós temos pessoas de outras regiões, como eu, por exemplo, e nós temos diversas pessoas, porque o modelo de empregabilidade aqui é um pouco diferente. Então, talvez a nossa realidade não seja tão drástica como realmente é o mercado de trabalho. Às vezes, o que eu vou passar aqui não se aplica totalmente à nossa instituição, mas certamente é uma realidade lá fora, e a gente sabe o quanto é difícil para alguns grupos, né? Apesar de serem chamados de minorias, não são minorias, tá? É uma representatividade grande, é uma parcela grande da sociedade, e a gente precisa integrar, porque tem uma dívida histórica aí com essas populações. Então, vamos tratar aqui alguns dados do IBGE. A população
residente por cor ou raça. O IBGE classifica como branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Eu não vou entrar nos méritos de se essa é uma classificação legal ou não, mas essa é a classificação que o IBGE usa e a gente vai utilizá-la. Então, observe que brancos representam 42% da população. Esse dado aí foi de 2012 a 2019. A fonte é do Educa IBGE. Então, são dados expressivos, se você imaginar que 50% da população ou mais representa os pardos e as pessoas pretas, né, segundo a classificação aí do IBGE, e os indígenas e os amarelos, né. Agora, eu faço essa pergunta: quantas pessoas dessas ocupam espaços de prestígio? Quantas pessoas dessas, quando você está em situações mais privilegiadas, tem tamanha representatividade, né? A gente sempre tem 50% de representatividade da comunidade negra, por exemplo, nos lugares? Eu acho que não, né? Pelo menos a minha percepção é que não. População residente segundo sexo. Aí está quase um empate técnico, mas da mesma forma, homens e mulheres. Quando tem cargos de prestígio, geralmente a gente não vê posicionamentos de mulheres também, né? Então, na verdade, é uma coisa mais profunda ainda, né? Porque o machismo, ele geralmente é o pai de muitos outros preconceitos, né? Eu até brinco que se os homens engravidassem, o aborto já seria legalizado há bastante tempo, né? Porcentagem da população por tipo e grau de dificuldade e deficiência. Olha esse gráfico aqui, ele representa as principais deficiências ou dificuldades relacionadas à visão, né? Tem motora e auditiva. E também a gente não tem acessibilidade. Aí aqui a Fundação deve um pouco, né? Apesar da insistente adequação, a gente está o tempo inteiro tentando, mas acessibilidade é uma coisa que não é comum de se ver, não é comum de se encontrar nas ruas, a gente não encontra em lugar nenhum, prédio público, então, quase que nenhum. Todos os lugares que eu frequento, eu sempre olho se tem algum tipo, né, que venha favorecer o acesso de pessoas com maior dificuldade, e a gente não encontra muito, não. Tá? E eles nem exigem muito, né? Só querem ter o direito de ir e vir, que está lá na Constituição, de acesso, né? Não é nenhum privilégio que ninguém está pedindo, não, é só direito. Então, ó, diversidade e inclusão. Elas seriam sinônimos? É a mesma coisa, né? A diversidade, ela está ligada diretamente à representação demográfica, né? Basicamente números, né? E a inclusão é você garantir que toda a diversidade existente, ela tenha as mesmas chances iguais, né? Esses dias, eu acho que faz uns 10 dias que o Nubank estava dando uma entrevista e eu não sei qual é o título dela, mas é um dos cargos mais altos. A repórter perguntou sobre qual era a política do Nubank para garantir que pessoas negras tivessem cargos de status dentro da empresa. E o Nubank sempre tem um posicionamento muito grande de envolver a sociedade, de trazer politicamente correto, né, ter uma linguagem jovem e atual, e ela se perdeu um pouco, não conseguiu, patinou um pouco e terminou sendo muito infeliz na frase, dizendo que não dava para nivelar por baixo, e isso deu uma repercussão terrível para a empresa. Então, olha o perigo de você falar coisas que você às vezes não tem propriedade. Hoje em dia, ontem o Ivan estava falando sobre dados sensíveis, né? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado como empresa, porque enquanto você for de uma instituição como a FUMEP, por exemplo, você a representa em todas as suas falas, em todas as suas atitudes, em todos os seus comportamentos. Então, se você está em uma situação que você está expressando uma opinião, que muitas vezes eu chamo de opinião de cozinha, né? Que você pode expressar lá na cozinha da sua casa, mas no ambiente público, não. Você tem que tomar cuidado, que você está representando mais do que você está representando uma empresa. Então, nós, como empresa, devemos entender que a inclusão, ela não é simplesmente você abrir a porta e dizer, olha, eu aceito negros na minha instituição. Você tem que dar a chance de que ele consiga alcançar o mesmo que um branco conseguiria, por exemplo.
né? Aqui na FUMEP a gente não, eu volto a falar, a gente não tem essa realidade, porque não existe essa conquista de funções, de cargo, mas nas outras empresas é muito evidente. Gente, se o assunto estiver ficando muito pesado aí, comentem alguma coisa para ficar mais leve, tá? Que eu vou deixando mais leve. Então, representatividade. As empresas, elas são conservadoras, né? Eu já presenciei cenas assim de RH de determinados lugares que marcam o currículo, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, e que subjetivo, né? Você definir o que é bonito, o que é feio, né? Que arrogância você definir, né? O que significa bonito, né? Mas essa representatividade, ela é muito importante. E as empresas conservadoras geralmente não conseguem se libertar dessas garras históricas que aprisionam o direito ali das pessoas conquistarem. E eu falo uma coisa que eu acho engraçado, né? Porque eu sozinho aqui, eu posso até ser mais inteligente do que uma pessoa. Mas eu jamais serei mais inteligente do que uma outra pessoa comigo. O conjunto de pessoas, eles certamente, a inteligência coletiva, ela certamente é maior do que a minha. E a diversidade, ela proporciona com que essa inteligência coletiva seja explorada de maneira mais eficiente para dentro das empresas. Então, além de tudo, você ainda perde um patrimônio de cultura gigantesco. Imagina, por exemplo, uma empresa que trata de produtos femininos e não tem mulheres representando as decisões. Como é que ela discute alguma coisa relacionada para a mulher se não tem uma mulher lá decidindo junto, dizendo o que é? Vários homens brancos geralmente decidem nossa vida o tempo inteiro. Ó, gente, essa sopinha aí de letras, né? Ontem o Ivano estava falando, eu já misturei LGBT com LGPD, mas é uma confusão normal, né? Tem uma série de letrinhas aí, eu poderia tratar de cada uma é muito específica e realmente elas são necessárias, apesar de que tem gente que acha que não, que é muita confusão, mas existe uma história por trás disso, e é uma história de luta, de sobrevivência e de resistência. Então, é muito importante todas essas letrinhas. Eu não vou tratar das letrinhas aqui, porque eu acho que para a empresa, elas não têm a importância que eu acho que para esse momento de pouco tempo eu conseguiria tratar. Mas eu vou tratar de um conceito geral sobre essas letrinhas, né, que é da comunidade LGBT, né. Basicamente, as letrinhas significam lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersex e assexual e mais, né? O que vier aí pela frente está sendo porque é uma sigla de integração, né? A gente está sempre aceitando mais pessoas dentro dessa sigla, por isso que ela vai aumentando. Mas eu vou tratar da orientação sexual e também eu vou até avançar aqui, ó, depois eu volto, e da identidade de gênero, porque essas duas coisas definem basicamente todas as letras e fica fácil de entender. Orientação sexual, orientação do desejo sexual e afetivo, essa é a forma mais correta de se tratar. Porque não basta ser só orientação sexual, hoje a saúde considera situações onde existem determinadas práticas de sexo entre pessoas do mesmo gênero, por exemplo, que não são consideradas da comunidade LGBT por diversas situações, né? Situação de privação, como acontece em cadeia, ou outras situações, tá? Mas a orientação sexual, aí a orientação do desejo sexual e afetivo, né? Ela enquadra, porque você pode ter desejo afetivo por alguém e não sexual, e você pode ter sexual, que daí cai no fetiche, e não afetivo. Para se enquadrar aí, você precisa ter o afetivo e o sexual, né? Então, para se enquadrar nessas letrinhas aí, você precisaria das duas características. A orientação, ela difere da identidade de gênero, né? Algumas pessoas sempre questionam, nossa, mas, aliás, um dos preconceitos que eu escuto com muitíssima frequência é, mas eu gosto de você porque você não parece gay. Eu acho isso extremamente estranho,
né? Mas tem... Por que os outros não são assim como você? Porque além de que cada pessoa é única e ela pode ser o que ela quiser e desejar, né? Nós também temos que entender que existe a identidade de gênero. A minha identidade de gênero, ela é masculina. Eu me enxergo como masculino. Eu gosto da barba, eu gosto de me vestir de forma masculina. Mas existem pessoas que não têm essa identidade, que se enxergam de outra forma. Então, a orientação sexual, ela está voltada ao que eu sinto com relação ao outro. E a identidade de gênero está voltada a como eu me vejo, como eu me enxergo como cidadão, como sociedade, como ser humano. Então, essa é a diferença básica aí entre as duas coisas e que englobam, né, a gente pode falar das letrinhas, tratando que quando algumas estão mais enquadradas dentro da orientação, outras mais dentro da identidade de gênero. Dito isto, vamos para o que importa aqui para a fundação. Nome social. Isso é muito importante, gente. Primeiro porque é legislação. E legislação, você concordando ou não, é cumpra-se. Basta cumprir. Se você não concorda, aí você pode lutar, criar movimentos, até se candidatar para ser legislador, não tem problema nenhum. Mas, uma vez ela adotada, é o cumpra-se. E o nome social é uma coisa muita polêmica. Eu não entendo qual é a dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, de tratar a travesti, a transexual com o artigo A. Eu realmente não entendo por que as pessoas têm a necessidade de diminuir o outro quando ele não se sente confortável em ser tratado pelo artigo O, por exemplo, né? E as pessoas insistem nisso. Tem gente que argumenta ainda assim, mas o nome lá no RG não é assim. Poxa vida, se o RG ditasse alguma coisa, não, gente. Aí eu vou trazer alguns nomes sociais de pessoas famosas, só para a gente discutir aqui depois o da comunidade LGBT, que não necessariamente se aplica só a eles, né? Se aplicam a diversas outras pessoas que têm isso por direito, mas eu não imagino ninguém chamando a Anitta de Larissa, eu não imagino ninguém chamando o Papa Francisco de Jorge Mário, o Silvio Santos de Senô. Tudo isso é nome social, né? Ou pior ainda, cantando, é a turma da Maria das Graças que vai dando o seu alô, né? Que é o nome da Xuxa. Eu não imagino ninguém cantando a turma da Maria da Graça. E o nome social, ele é um direito, principalmente porque ele traz dignidade. Você imagina uma pessoa, uma travesti, por exemplo, ou um travesti, porque existe também, tá? Totalmente feminina ali, e você tratando pelo nome de RG, não existe cabimento isso, né? Não tem razão. Custa perguntar para a pessoa, como você gostaria de ser chamado? Né? Qual o nome que eu posso te chamar? Você gostaria de ser chamado como? Além disso, hoje, se a pessoa manifestar que ela quer ser chamada, nós, como instituição de educação, temos a obrigação, por lei, de chamá-la daquele nome, inclusive em documentos. Tá? Então, fiquem atentos ao nome social. Não cometam o erro de não tratar a pessoa pelo nome social, se assim ela o desejar. Tá? Eu só trouxe toda essa explicação para a gente poder falar disso, que eu acho que é o mais relevante aqui para a instituição. Aí, a comunidade LGBT, ela carece de oportunidades, né? Eu não consigo, tem muita gente que associa erroneamente a comunidade LGBT à promiscuidade, por exemplo, porque as relações de prostituição estão muito associadas a essa comunidade. Primeiro, eu nem vou entrar no campo de se a prostituição é certo ou não, é trabalho ou não, tá? Simplesmente com relação a essa associação. Isso ocorre principalmente porque faltam oportunidades. Eu faço essa pergunta, quantas travestis já atenderam vocês no comércio, por exemplo? Eu não me lembro de ter sido atendido por nenhuma. Então, falta oportunidade. E quando falta oportunidade, infelizmente, as pessoas têm que buscar outras formas de levar a vida, né? Gente, vamos tratar aqui algumas representatividades que são bem relevantes. Agora, algumas dessas questões que eu trouxe não vão entrar aqui porque a gente não tem dados confiáveis. Então, como eu precisava tratar
esse assunto mais com dados, porque principalmente é um assunto de empresa, então a gente precisa ter coisas mais concretas. Eu trouxe o que eu tinha mais de confiável, tá? Cada pecinha dessa daí representa um grupo dentro de uma empresa. Mulheres são sempre mais representadas, isso tudo comparado aos homens, tá? Homens brancos. Então, as mulheres são mais representadas no meio desses grupos, pessoas negras em seguida, mulheres negras e a comunidade LGBT. Aí, se você colocar uma trans negra, meu Deus, onde que ela fica, né? Então, olha, essa representatividade que as mulheres representam, esses dados são de 2010, tá? Representam 22% das pessoas dentro das empresas. 14% em cargos de liderança. Pessoas negras representam 6,3% e 4,7% em cargos de liderança. Olha que distância que já se encontra, né? As mulheres são 50% da população e elas representam metade desse número dentro de uma empresa. As pessoas negras já caem para menos de 10%. Mulheres negras são representadas em 1,6% e 0,4% em cargos de liderança. E os LGBTs a gente colocou 0 aqui, porque simplesmente eles nem aparecem na estatística. Ora, porque alguns sequer têm a coragem, né, ou a liberdade de se assumirem, ou por mera falta de oportunidade mesmo, né? Bom, igualdade e equidade. O que são esses conceitos, né? Eu vou trazer aqui o que está no site da Ana Jus, que é o site da associação, né? Ele fala, associação jurídica, eu acho, deixa eu só confirmar. Isso. O princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual. Então, você tem que tratar desigual quem já está em processo de desigualdade. Né? Parece meio louco, mas é exatamente isso. Você trata diferente quem está em processo. E é por isso que as cotas, que tanta gente critica, são tão importantes. Porque já existe uma diferença social que precisa ser compensada. Tá? E tem gente que acha que assistencialismo é uma coisa terrível. Não, ele sendo cumprido. O que é terrível é a corrupção atrás desse assistencialismo. O que volta do governo para a sociedade é sempre bem-vindo. Agora, o desvio dessas verbas é que é ruim. Tá? Dar tratamento isonômico às partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades. Essa é a parte importante, na exata medida de suas desigualdades. Porque se você trata qualquer um com privilégio, aí você volta a ter desigualdade. Então, se determinada pessoa não tem oportunidade, basta olhar as instituições de ensino superior, e não precisa ir longe não, pode ser aqui. Quantos alunos negros nós temos? E nós precisaríamos ter mais, se quisermos ser uma empresa que leva isso a sério. Nós precisaríamos ter mais pessoas negras nas nossas salas. E todas as salas de universidades e todas as escolas deveriam dar mais oportunidades. Então, isso é tratar os diferentes de formas diferentes. Porque senão a gente fica sempre na linha da desigualdade. E essa desigualdade ela é histórica, cruel e desumana. Aqui tem 2 quadrinhos que é bem interessante. Né? Não sei se vocês conseguem visualizar, mas tem um passarinho, um macaco, tem vários animais. E o cara fala assim, para uma seleção justa, todo mundo deve fazer o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Aí tem um peixe, tem um cachorro, como que eles vão subir naquela árvore de forma igual? É impossível, né? Aqui, o outro tem o conceito de igualdade. Igualdade, você dá banquinho para todo mundo. A equidade, você dá banquinhos diferentes para que as pessoas consigam assistir igual. Então, essa é a diferença do conceito. Para uma empresa, gente, isso é extremamente importante, porque a diversidade
ela cria algumas características para a empresa. Eu vou abrir todas aqui. É valor, motivação, destaque e criatividade. Uma empresa que preza hoje não dá... Gente, eu vou falar uma coisa aqui como empresário e como alguém que está se dedicando aí à área da administração. Essa história de colocar lá nos valores da empresa, que a empresa é ética, me desculpe, isso é obrigação. Ninguém tem... Não é valor, não, é obrigação. Ser ético, ser moral, trabalhar de acordo com as medidas aí que a sociedade está exigindo, é obrigação da empresa. Então, e a obrigação nossa também, como pessoa. Esse negócio, meu valor, põe lá, ético. Pelo amor de Deus, né? Isso é obrigação. Então, hoje você tem uma empresa que integra, que dá oportunidades para todas as diversidades, se tornou obrigação. Uma empresa ecológica, né? Então, valor para a empresa, né, para a marca da empresa é muito importante, principalmente se você quer crescer como empresa. A motivação, o respeito, ela gera motivação, né? Então, quanto mais você cria esse ambiente de respeito dentro da instituição, mais você destaca, né? Mais você consegue fazer crescer a empresa. Senão a gente fica brigando por coisa pequena, né? Responsabilidade social, isso traz destaque na mídia. Hoje, você é obrigado a ter responsabilidade social. E criatividade. É logo que eu falei do início. É impossível a gente ter uma empresa que consegue atender a todos os públicos se a gente não tem representatividade de todos os públicos nas lideranças, nas pessoas que tomam, nas tomadas de decisões. Aqui eu vou tratar da acessibilidade, porque é um assunto, como eu falei antes, a gente tem uma certa dificuldade em implementar na grande maioria das instituições, nos lugares públicos, né? Mas existe a lei, o IBGE estima que 24% da população brasileira tem algum tipo de necessidade de adaptação, né? Ou seja, ela possui alguma deficiência, e representa apenas 0,9% dos empregos formais. Então, quando você não proporciona para que as pessoas consigam, você está condenando elas à desgraça eterna, a que nunca consiga evoluir, a que nunca consiga crescer como pessoa, como empregado. Por fim, gente, eu trouxe aqui diversas outras representatividades que não estão ali explícitas, mas que eu vou falar rapidamente delas, tá? Eu vou até trazer um pouquinho aqui para frente. Então, acessibilidade, as religiões de matriz africana, né? É muito comum a gente ver, apesar da laicidade do Estado, né? E só para deixar claro que a laicidade não significa que não é para ter nenhuma religião, mas que o Estado ama todas, inclusive as não religião, né? Ou quem é ateu, por exemplo, que não é uma religião, apesar de que alguns tratam como, mas a laicidade significa isso, você tem que aceitar todas. E é comum, apesar de ser contra lá o direito administrativo público, é comum a gente ir na prefeitura, ir nos lugares e ter um crucifixo lá. Mas se alguém resolver trazer um símbolo de Umbanda, por exemplo, certamente vai ser muito criticado. Isso se não correr risco de vida, né? Na sociedade louca que a gente está. Então, respeito à diversidade religiosa está lá na Constituição e é importante para que a gente tenha uma sociedade saudável, né? Eu estou aqui representando os nordestinos, tá, gente? A gente tem um presidente aí que, quando foi eleito, a gente viu como a xenofobia era presente em nossa sociedade e muita gente achava que não, né? Mas ela é sim, e eu acho que a gente tem que inserir esse grupo de pessoas, né? A comunidade LGBT, eu já falei bastante, né? A terceira idade ou a idade ainda produtiva, né? Quantas pessoas mais velhas a gente não descarta, nem permite, nem dá oportunidade deles transmitirem as suas experiências, né? Na primeira coisa que a pessoa chega lá com o currículo, a empresa já coloca lá que, eu quero alguém mais jovem, porque, né, diversas opiniões a respeito,
Mas, com certeza, eles têm muito a contribuir. E a gente poderia falar aqui da pessoa que é gorda, né? A pessoa que está em outras situações, que também sofre discriminação. E, por fim, aqui, eu não... Deixa eu ver se eu... Ah, tá. E, por fim, portadores de doenças crônicas, né? A CIPA, ela tem a obrigação de falar, inclusive o Guilherme vai até enviar material para vocês, sobre o HIV, e eu quis trazer aqui uma discussão que normalmente não é levada como nas palestras, né? Qual que é a diferença entre portador de HIV e a pessoa que tem a doença AIDS, né? Portador de HIV, ele tem o vírus, ele convive com o vírus, mas ele não tem a doença, né? Então, é muito importante entender que essa pessoa, para todos os efeitos, ela não transmite, principalmente se ela estiver indetectável, que é via tratamento. E a pessoa que não faz o tratamento ou que já está com a doença, essa sim pode transmitir e a gente precisa ter uma atenção redobrada, mas não dá o direito da gente excluir, por exemplo, tá? E o que é mais importante desse conhecimento, porque a falta desse conhecimento faz com que as pessoas não procurem o Sistema Único de Saúde para se tratarem, porque elas têm medo de serem taxadas, de serem discriminadas, e o que piora muito a situação, porque é justamente a pessoa que sabe, esse símbolo, ele embaixo ele tem assim, fique sabendo, né? Eu não coloquei aqui, mas ele é da campanha Fique Sabendo. Quando a pessoa fica estigmatizada de tal maneira que ela tem vergonha de procurar um centro médico para descobrir se ela é ou não portadora de uma doença como essa, cria aí uma situação onde realmente ela pode transmitir, porque ela não está em tratamento. Então, se a gente começar a entender e tirar da sociedade que é muito importante que as pessoas façam o exame, descubram e entrem na fase de tratamento, para que elas saibam da condição delas e fiquem indetectável, a gente consegue diminuir essa pandemia, porque ela se tornou uma pandemia mundial já faz alguns anos, e estava diminuindo e voltou até uma crescente. E o que é pior, cresceu principalmente entre mulheres. Então, é muito importante, né, que a gente tenha essa informação para que desassocie de que é uma doença de um grupo, porque ela não é. Ela é de qualquer pessoa pode estar passível a essa doença e outras doenças crônicas, né? Eu quis trazer esse assunto, não faz muito parte aqui do esquema, mas ele é um assunto de relevância para a CIPA, né? A gente precisa tratá-lo, então eu quis trazer um pouquinho aqui na discussão do meu slide. Tá? Bom, gente, é isso. Eu vou agradecer vocês, acho que hoje eu tentei deixar mais leve, eu sei que não é um assunto leve, né? Mas eu gostaria de que vocês ficassem com essa contribuição e estou à disposição para dúvidas, para esclarecimentos. Muito obrigado. Bom, gente, olha que legal. 3 dias de palestras maravilhosas. Agradecer o Evandro duplamente pela palestra de segunda, pela palestra de hoje. Quem tiver perguntas, pode ir mandando aqui no chat. E como eu disse ontem para o Evandro, que bom que o Evandro é daqui de dentro, então ele também é nosso, e quem quiser conversar com ele a respeito também, né, é só contactá-lo, que é um cara muito acessível e tenho certeza que vai estar respondendo todas as questões. Quero aproveitar também para agradecer a instituição que possibilitou que a gente fizesse a CIPAT, né? Mesmo de uma forma diferente, mas permitiu que nós fizéssemos ela de maneira virtual. É uma obrigação da CIPA realizar essa semana, né, interna de prevenção de acidente de trabalho. Porém, a gente teve que se virar com pouco tempo, pouco recurso e no momento que estamos todos cheios de trabalho, né? Então, agradecer a FUMEP, a direção da FUMEP, agradecer também ao pessoal do TI, que nos deu suporte, né?
que sempre nos dá suporte, permitiu o uso da ferramenta também. E com isso, como os próximos 2 dias vai haver o envio de materiais por e-mail, né? Nós não vamos estar nos vendo assim ao vivo, eu aproveito já para fazer o encerramento antecipado. Então, agradeço a presença de todos, né? O tempo que vocês dedicaram para participar da CIPAT. Muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a CIPA. Essa CIPAT aconteceu uma coisa muito legal, porque todos os membros da CIPA, mesmo titulares ou suplentes, todo mundo colaborou. Eu precisei ficar afastado alguns dias aí por imprevisto. Me surpreendi porque chovia coisa no WhatsApp, eu pensava em fazer uma coisa, já tinham feito. Então, obrigado a toda a equipe da CIPA, tá? Então, vamos nomear todo mundo aqui: Evandro, Rogério, Márcio, Silvano, Mélissa, Fabiana, Ana, Penélope. Esqueci de alguém? Eu acho que se eu esqueci de alguém é que minha cabeça não tá boa ainda. Mas, gente, obrigado, viu? Todos vocês ajudaram muito a realização da CIPAT, e principalmente o Evandro e o Ivano, que nos prestigiaram com essas palestras. Obrigado, pessoal.